Olá, pessoal! Nós vamos iniciar hoje os nossos estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na aula de hoje, nós vamos ver os fundamentos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual o contexto histórico e social da criação do ECA. Sejam bem-vindos. Bom, a responsabilidade sobre a infância cabe à família e também ao Estado. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi publicado em 1990, a criança é todo indivíduo de 0 a 11 anos e 11 meses e ele é inimputável, esse indivíduo, ou seja, não pode responder penalmente pelos seus atos. A partir do aniversário de 12 anos, esse indivíduo é considerado adolescente e deixa de ser inimputável, mas não totalmente inimputável. Ele pode responder criminalmente, mas as medidas de punição não são as mesmas que para os adultos, são medidas socioeducativas. E nós veremos mais detalhes sobre isso nos próximos capítulos, nos nossos próximos estudos, tá? O fato é que quem rege a responsabilidade da criança e do adolescente e também sobre a criança e o adolescente é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós veremos a seguir qual o contexto histórico e social para a criação desse estatuto e quais são os fundamentos dele. Bom, para a gente entender como que ocorreu a demanda pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante que a gente entenda o contexto histórico em que foi criado esse estatuto. E esse estatuto, ele é fruto de um novo conceito, de um novo paradigma de infância que nós tivemos no fim do século XX e que se reforça agora no início do século XXI. O que a gente precisa entender é que o conceito de infância evoluiu, se modificou e ele teve um impacto muito grande na criação desse estatuto. Embora o tratamento dado à infância atualmente seja reforçado por um paradigma de estímulo ao desenvolvimento e à proteção da criança, ainda assim existem algumas diferenças dentro de uma mesma sociedade e comunidade, pois temos que levar em consideração os fatores familiares, o aspecto econômico, o nível cultural e educacional dos pais, as tradições e a religiosidade, entre outros detalhes que irão influenciar na criação, nos cuidados e na educação das crianças. Apesar disso, é preciso que haja uma lei que seja a mesma para todo o território nacional, mesmo com todas as diferenças que nós temos na criação das crianças, tanto dentro da sociedade brasileira, né, quanto em relação às leis internacionais que influenciam na criação de uma lei nacional. Se a gente pensar de uma forma histórica, nem todas as sociedades tratam a criança do mesmo modo, nem no período atual e menos ainda no passado, tá? Então eu vou começar a falar para vocês como que era o conceito de infância antes do atual. Eu não vou remeter a muitos e muitos séculos atrás, eu vou para a Idade Média, porque a história da Europa Ocidental durante a Idade Média foi a que mais influenciou o histórico brasileiro, né, e o contexto que a gente tem agora. Então, na Idade Média, a diferença de tratamento entre crianças e adultos era mínima, sabe? A criança ela era tratada como adulto, não havia um cuidado, não havia proteção. A gente entende esse conceito através dos documentos que ficaram, da literatura, tem muitas pinturas, tem diários de família e outras fontes históricas. E nós notamos que nesse período o conceito de infância era bem diferente do atual. Na verdade, ele nem existia, né? Não havia um conceito de infância. As pessoas não separavam o desenvolvimento humano entre infância, adolescência e vida adulta. A gente precisa lembrar que as condições de vida na Idade Média eram muito precárias, não havia tanta higiene, as pessoas não tomavam banho, as pessoas viviam amontoadas, principalmente as mais pobres, dentro de um mesmo cômodo, onde não havia um cuidado com a limpeza da casa, com a troca da roupa de cama. Então havia muitos ratos, muitos insetos, percevejos,
insetos que transmitiam doenças, os ratos transmitiam doenças, tanto que eles ocasionaram a peste negra, que dizimou boa parte da população europeia nessa época. Os dejetos humanos eram jogados na porta de casa, todo mundo pisava, levava para dentro de casa, não havia a menor condição de higiene, e nem com adultos, nem mesmo com as crianças. Então, as crianças, elas morriam muito facilmente, morriam ainda bebês, ou então não alcançavam a vida adulta, morriam ainda crianças. Os casais tinham muitos filhos, não havia um planejamento familiar, nem um controle de natalidade. As pessoas viviam muito pouco por causa dessas condições precárias, não havia um cuidado com a saúde, né? Não havia nenhum comprometimento com a preservação da vida e em se viver mais. E as pessoas trabalhavam muito. Então, elas viviam mais ou menos até 40, 50 anos. E começavam a ter filhos muito jovens, né? As meninas, assim que menstruavam, elas casavam e começavam a ter filhos. Então, a idade reprodutiva da mulher era muito longa e por isso elas tinham muitos e muitos filhos, mas nem todos sobreviviam. E essas crianças não tinham o menor cuidado, eram vestidas com roupas de adulto. Assim que elas tinham alguma força, elas começavam a ajudar ali na casa, como a gente vai ver. Então, na Idade Média, as pessoas viviam nos feudos. No slide anterior tem uma imagem do feudo, que era composto por um castelo, onde vivia o senhor feudal, que era dono das terras, e em volta desse castelo havia algumas propriedades muito precárias, onde viviam os servos e onde haviam as lavouras, né, que eram cultivadas para a subsistência do feudo. O feudo era praticamente autossuficiente, né? A troca de mercadorias, de alimentos era muito pouca, geralmente com os feudos vizinhos. Não havia ainda uma urbanização muito grande, nem grandes cidades, nem grandes centros urbanos. Então, a Idade Média ela foi caracterizada principalmente por isso. A influência da Igreja Católica era muito grande, eles dominavam a Europa da Idade Média, a influência deles sobre os senhores feudais era muito forte, tanto que muitos filhos, né, principalmente os filhos mais velhos dessas famílias, eram enviados ao clero para se tornarem padres e subirem na escala do clero para cardeais e até mesmo papa, né? Havia essa ambição entre as famílias mais ricas. Então, até a educação dos filhos dos senhores feudais cabia somente à igreja. Então, o senhor feudal ele tinha um poder quase que ilimitado sobre os seus servos, ditando regras e leis próprias. Cada feudo tinha suas próprias leis. E a igreja ela ficava responsável pelo desenvolvimento intelectual e cultural da sociedade. Então, não havia escola nem cultura fora do ambiente católico, tá? E o acesso a esse ambiente era só para crianças ricas, né? Para os parentes dos senhores feudais. As crianças pobres não tinham acesso a isso. Então, nessa época, a criança ela era considerada um pequeno adulto, ela trabalhava em casa desde muito cedo, e assim que ela tivesse força física, ela era encaminhada a outros ofícios, né? Se o pai fosse, por exemplo, um marceneiro, ela poderia ser marceneira, mas também ela poderia trabalhar como ferreira, aprender o ofício de ferreiro, ou trabalhar na lavoura, enfim, mas aí ela viveria com a família cujo patriarca dessa família exercia aquele ofício. Então ela saía da família dela. Não havia proteção intelectual nem física, então não havia um cuidado para não abusar emocionalmente das crianças, elas eram tratadas assim como adultos mesmo. As famílias tinham muitos filhos, como eu já disse, e elas ansiavam para que estes crescessem depressa para poderem realizar mais tarefas. Porém, devido à falta de cuidados, de atenção e às péssimas condições de higiene da época, muitas crianças morriam ainda bebês. A taxa de mortalidade infantil era muito alta. As que chegavam aos 7 anos, elas tinham aí uma mudança na vida, né? As crianças mais pobres eram colocadas em outra família para aprender ofícios, enquanto as crianças ricas teriam uma educação apropriada ao gênero e classe social.
Ou seja, o que quer dizer isso? Que as meninas, né, o gênero, dependia muito do gênero. As meninas, elas tinham tutoras que lhes ensinavam dotes femininos, aprendiam francês, aprendiam bordado. Eu digo francês porque era uma língua muito influente na época, né? Ou então inglês, né? Elas aprendiam bordado, aprendiam a se comportar, regras de etiqueta, de elegância, aprendiam a costurar, a se maquiar, a se vestir bem, a fazer o cabelo, coisas que eram consideradas de mulher. Enquanto que os meninos, eles tinham um tutor para aprender as disciplinas como a aritmética, um pouco de ciências, tinha aula religiosa para ambos os gêneros, lógico, né? E muitos meninos iam para a universidade, enquanto que as meninas não iam de jeito nenhum. E enquanto que as crianças pobres, elas eram encaminhadas para aprender ofícios. As meninas, ofícios do lar e ofícios relacionados ao que a mulher conseguisse desempenhar, né? Lavar roupa, limpar. Muitas trabalhavam no castelo, né? Isso já era um avanço na vida da criança mais pobre, porque no castelo, mesmo sendo uma serva ainda, essa criança teria um cuidado melhor, se alimentaria melhor, né? E poderia descansar um pouco mais. Mas, resumindo, a criança não criava laços familiares, né? Muito cedo ela perdia o contato com os pais e com os irmãos, né? E os laços familiares não se fortaleciam. Inclusive, muitas crianças que iam para o castelo iam bem pequenas para executar serviços no castelo, né? E acabavam ali amparadas e tutoriadas pelas senhoras, né? Pelas esposas dos senhores feudais ou pelo próprio senhor feudal e não tinham mais nenhum contato com a família. Não havia, então, um fortalecimento muito grande nos laços familiares, nem nas famílias ricas, nem nas famílias pobres. Bom, e a Idade Média dura bastante tempo, mas ela vai se enfraquecendo porque aí começa o mercantilismo. O mercantilismo é um período em que os países europeus, principalmente Espanha e Portugal, Itália, que são os países que têm mais contato com o mar, começam a ter uma grande vontade assim de explorar o mundo, por quê? Para ampliar suas relações comerciais. Eles já tinham relações comerciais com as Índias Ocidentais, né, com o Oriente, porque eles compravam produtos, especiarias, tecidos, enfim, uma série de coisas, eles trocavam bastante mercadorias e eles querem expandir, eles querem dominar o mar, porque um compete com o outro, né? A Espanha com Portugal, com a Itália, principalmente. Depois, mais tarde, a Inglaterra. Então, com o mercantilismo, as cidades começam a crescer, né, principalmente as cidades litorâneas, as pessoas começam a deixar os feudos e irem para a cidade em busca de uma vida melhor, em busca de melhorar sua condição financeira, porque aí a moeda começa a circular, nós temos os princípios rudimentares do capitalismo e a Europa, principalmente a Europa Ocidental, se modifica totalmente. As monarquias se fortalecem, não que elas tivessem assim perdido poder durante a Idade Média, mas elas perderam influência, porque a influência maior era dos senhores feudais, né? Esses respondiam aos monarcas, mas eles respondiam de uma maneira bastante distante, porque ficava cada um no seu feudo. Agora não, as monarquias se fortalecem, os reis, as rainhas, e, logicamente, dentro dessas cidades a competição por dinheiro e poder é muito grande, então a nobreza ela se enriquece também com essas navegações e surge uma nova classe social que é a burguesia. A burguesia são as famílias dos ricos comerciantes, né, que lucram muito com esse comércio. Logo após vem a Revolução Industrial, que nasce na Inglaterra, e aí a Inglaterra se torna grande potência mundial, ela expande, né, a sua influência, tanto maritimamente, através das colônias, ela tem a colônia dos Estados Unidos e também um pouco no Canadá, ela expande bastante ali a sua influência, se torna muito rica, mas também graças à indústria, né? E aí a burguesia industrial é mais rica ainda que a burguesia que enriquece graças ao comércio. Então a família burguesa nasce por essa época e o interesse dela pela infância é completamente diferente do interesse que a gente vê na Idade Média. Enquanto que na Idade Média nem as famílias ricas nem as pobres davam muita importância para a criança,
né? Era mais o primogênito ali, menino e só. A família burguesa não, porque ela vê nos filhos não só uma oportunidade de deixar os seus bens, né, de perpetuar o seu nome, como também vê bons casamentos que vão ampliar a influência política, econômica e social de sua família. Então, tanto meninas quanto meninos passam a ser educados com maior cuidado, passam a ser tratados com maior cuidado. O cuidado se amplia, não é só mais uma questão de higiene, uma questão de saúde física, é uma questão de vestuário, de ostentação, de bons cursos, de boas escolas, de aprender boas maneiras, de adquirir cultura. Por quê? Porque a burguesia ela anseia por um status social que até então só a nobreza tinha. E a nobreza, alguns nobres que ostentam grandes títulos de nobreza não têm tanto dinheiro. Então há uma troca, né, entre a burguesia e a nobreza. A nobreza, casando-se com um burguês plebeu, dá o título para esse burguês, enquanto que o burguês, com esse casamento, ele lucra o status social de ter um título de marquês, de conde, de duque. E, claro, ganha influência junto à família real britânica, e isso ocorre no resto da Europa também, né? A família real francesa, etc. e tal. Então, gente, o casamento dos filhos é algo muito importante e muito planejado desde o nascimento. Então, as crianças elas passam a ser vistas como algo que deve ser protegido, educado e desenvolvido. E aí a gente tem novos fundamentos para o conceito de infância e novos paradigmas sobre a infância. E no Brasil, nós sempre seguimos o modelo europeu, porque afinal de contas, o Brasil sofre uma grande influência dos portugueses, que são uma das bases étnicas da nossa colonização, da formação do nosso povo, né? E no século XIX, então, haviam crianças, filhas dos escravizados, que já nasciam escravizadas, infelizmente, também, e eram tratadas como mão de obra, sem nenhum cuidado, sem nenhum direito, sem proteção. Os filhos das famílias pobres, o tratamento não era muito diferente também, excetuando que eles tinham liberdade para ir e vir e tinham um ou outro direito. Mas se você pegasse, por exemplo, a família dos primeiros imigrantes e dos últimos escravizados, as crianças eram tratadas ali como mão de obra, não tinham estudo e não tinham muitos cuidados. As meninas cresciam para cuidar do lar, para se casar, e os meninos para trabalharem e sustentarem a casa. A Igreja Católica influenciava imensamente a educação das crianças, principalmente das ricas. A maioria das escolas não eram laicas, elas eram escolas católicas, né? E esse nós temos o contexto do século XIX. As crianças ricas costumavam educar os seus filhos com tutores, e as famílias também não tinham muito contato com as crianças. Depois, com o surgimento da burguesia também no Brasil, também almeja-se um bom casamento para filhas e para filhos, né? Mas a questão do conceito de infância não muda muito, tá? Nem mesmo as leis. As crianças respondem criminalmente pelos seus atos, tá? Principalmente as crianças pobres, porque em se tratando de crianças e adolescentes ricos, o pai influente sempre dava um jeito de livrar, né, dessa responsabilidade, mas crianças pobres também. Até que no século XX acontece um caso muito chocante com um menino chamado Bernardino, que era um engraxate. Ele é preso após jogar tinta num cliente que não pagou ele. Na cadeia, ele foi estuprado por mais de 20 homens adultos e depois foi jogado no meio da rua. Ele foi amparado, foi levado à Santa Casa e lá os jornalistas acabaram tendo acesso a isso e ele contou tudo o que aconteceu para esses jornalistas que publicaram a história. Vocês podem ver aí um trecho do jornal, né? Que fala da vítima de 12 anos e tal. E a sociedade ficou chocada, escandalizada e começou a cobrar das autoridades medidas diferenciadas de punição para os menores. E aí começa-se uma grande discussão a respeito disso, de que menor de idade tem que ser tratado diferente, que as coisas têm que ser diferentes. Por quê? Porque já havia um novo conceito de infância rodando no Brasil, né? Já não era mais aquele conceito de que criança é igual a um adulto. Então,
circula bastante isso, e em dezembro de 1927, uma nova lei de menor torna inimputáveis os menores de 18 anos, tá? Essa idade de responsabilidade penal, ela sofre algumas oscilações, mas ela não muda. Inclusive, hoje nós temos 18 anos ainda como idade de responsabilidade penal, tá? E as grandes mudanças ali do século XX são em relação a isso. Na década de 1960, durante o governo militar, a criação da FUNABEM, que é a Fundação de Bem-Estar do Menor, e, consequentemente, da FEBEM, que era uma casa que deveria servir de lar tanto para menores abandonados quanto para menores infratores. O problema foi misturar os dois, né? E aí teve muita violência, teve muita corrupção de menores, e a história da FEBEM é uma história muito triste, tá? Mudanças significativas só viriam com a redemocratização do país na década de 1980 e a nova Constituição Federal de 1988, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui mesmo, tá? Nessa aula. Essas imagens, gente, a segunda imagem eu já falei que é do menino Bernardino, a primeira é de uma roda de expostos, porque as crianças enjeitadas das famílias mais pobres, das mães pobres, eram colocadas nessa roda, e essas rodas ficavam em conventos e essas crianças eram acolhidas pelas freiras, tá? E a mãe não precisava se identificar. E ali girava a roda, né? E a criança ia para dentro do convento. Quem quiser mais informações a respeito, né, de como as crianças foram tratadas ao longo da nossa história, tem o link aí onde eu peguei essas imagens. Tem uma trajetória histórica, inclusive, da legislação, é bastante interessante. Então, em 1988, com o país já em processo de redemocratização, nós temos a promulgação da Constituição Federal, da nova Constituição Federal, e é a que está em vigência até hoje. E essa Constituição, ela é bastante inclusiva e ela também dá um olhar todo especial para a criança. Ela fala inclusive da educação, que todos são responsáveis pela educação da criança. A gente vê aí, ó, que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além da educação, né, o Estado também tem o dever de proteger, de amparar, de fornecer moradia, saúde, lazer às crianças. E o artigo 227 é um artigo muito importante da Constituição no que diz respeito à infância e à juventude, e ele foi uma compilação, né, um resumo de vários pedidos da nossa sociedade em relação a uma proteção pela infância. A gente precisa lembrar que até o início da década de 1980 havia muitas crianças abandonadas nas ruas, havia muitas crianças dependentes de cola, né, cheiravam cola. Essas crianças eram vítimas de violência, de abandono. E hoje, se a gente ainda vê a crianças abandonadas, é uma proporção muito, mas muito menor mesmo do que havia nessa época. Então, o clamor por uma proteção à infância era muito grande. Esse foi o principal contexto que influenciou a criação do ECA, 2 anos depois dessa Constituição, né? E esse artigo que eu vou ler agora é um resumo de tudo que a sociedade pedia para o Estado. Assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade e opressão. Então, hoje, se é tão natural nós vermos uma preocupação com esses direitos, com o bem-estar da criança, naquela época ainda era raro e ainda era cobrado por uma pequena parcela da sociedade, que foi aumentando, que foi se ampliando, que ganhou voz e que chegou até o Congresso durante a votação da nova Constituinte. Quem quiser saber um pouco mais do que aconteceu nessa época, que foi uma época de bastante efervescência, não dá para se aprofundar tanto aqui,
pode acessar esse link aí, a criação da Constituição Federal. Nós temos a foto aí do Ulisses Guimarães, que foi assim um símbolo, virou um símbolo, né, da promulgação dessa Constituição, inclusive está com ela na mão aí na foto. Então, nesse link tem os fatos mais importantes dessa votação, da convocação da Assembleia Constituinte, enfim, de tantos fatos importantes para a nossa democracia, para a nossa história e também para a história das crianças. E aí, 2 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, nós temos o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também não foi fácil, também não foi do dia para a noite. Primeiro nós tivemos assim esse clamor que eu já expliquei no slide anterior, para regulamentar o artigo 227, né, que eu citei no slide anterior, e que garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social, de integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial através de dispositivos legais diferenciados. Então, o ECA foi criado a partir de muitas discussões internas, né, dentro do país e externas, porque também havia uma discussão internacional em relação à legislação da criança, né, sobre a criança, sobre a responsabilidade sobre essa criança, de quem é essa responsabilidade, né? Então, a ONU, Organização das Nações Unidas, havia publicado um artigo que enfocava a proteção da criança de forma integral e muitos movimentos populares pediam mais proteção à infância. Foi feito um documento com mais de 1 milhão de assinaturas coletadas na sociedade, enviadas ao Congresso Nacional, para que se criasse uma lei mais específica para crianças e adolescentes que os protegesse e zelasse pelos seus direitos, né? Então, o artigo 227 foi só o começo, eles queriam mais, eles queriam um estatuto realmente que regulamentasse as relações da sociedade com as crianças e o adolescente. Para a criação do ECA, foi analisado e adotado o que havia de mais atual nas leis internacionais de proteção à infância e à juventude. Então, o ECA foi uma lei bastante atualizada, bastante moderna quando ela foi promulgada. Vocês veem aí na foto, em 1989, uma mobilização de meninos e meninas de rua que ocupou o Congresso Nacional para aprovar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi sancionado em julho de 1990, mas as discussões começaram já em 1989. E olha a quantidade de crianças. E hoje, quando a gente fala pessoas em condições de rua, que são os moradores de rua, a gente pensa em adultos. Agora, pense numa população de igual proporção, só que de crianças, e crianças muito pequenas, crianças de 3 anos, de 4 anos. Hoje é mais difícil, é mais raro a gente ver isso, graças a uma evolução que a sociedade passou, e um dos pilares dessa evolução foi o Estatuto da Criança e do Adolescente.